Olá, gente, você está no canal A Palavra da Vida. Gente, hoje Deus tem uma palavra de vida para a sua vida. E hoje nós estamos num cenário novo, como sempre, né? Modificando, às vezes a gente sai um pouquinho de cena, mas a gente volta com algo novo, tanto no nosso cenário quanto na parte de Deus. Hoje Deus tem algo bom e tem algo novo para a sua vida. Nós estamos iniciando, né, um novo ciclo, um novo ano. Estamos em janeiro, né? Estamos iniciando o nosso ano e eu quero desde já profetizar na sua vida toda sorte de bênção. Que esse ano venha a ser um ano de paz, um ano de alegria, um ano de conquista para a sua vida. E que chuva de bênção venha descer sobre a sua vida, que venha ser um ano de propósito, principalmente para com Deus, né, irmãos? Porque às vezes nós almejamos cada ano algo novo. Mas algo que nunca pode ser mudado é a nossa conduta com Deus. Pelo contrário, tem que ser modificado e melhorar, né? Então que você venha ter um ano, né, de conquistas físicas e principalmente espiritual para a sua vida. Hoje eu vou deixar uma palavra para a sua vida, tá, amados? E essa palavra se encontra nos Salmos, tá ok? Quem puder abrir comigo aí, Salmo 91. Hoje, a palavra de Deus para a sua vida é a respeito de Salmos 91, ok? Gente, para quem não sabe, o Salmo 91 é uma oração, tá? É uma oração profunda que vai nos fazer lembrar a necessidade do homem para com Deus, né? Esse salmo é um salmo, né, de livramento, é um salmo de fé, é um salmo de quem tem uma conduta para com Deus. Eu vou estar lendo para você, que vai dizer assim, Salmo 91, que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mas 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão áspide, calcarás os pés do filho do leão a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também livrá-o-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei e estarei com ele na angústia. Livrá-o-ei, glorificarei e darei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, essa oração ela é bem visível, que começa com alguém que tem fé, com alguém que entende tamanho poder que há no seu Deus. E a gente também observa que a mesma pessoa que está orando, ela também está sendo usada pelo Espírito Santo para mostrar tamanho livramento, tamanha proteção que Deus não só dá, mas o dará à frente em meio aos problemas. Então essa oração, esse versículo, Salmo 91, já começa dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está dizendo de alguém que vive debaixo da guarda, né? Alguém que vive protegido, alguém que tem vida com Deus, né? Tá dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É só para aqueles que habitam. Essa oração tá enfatizando que aqueles que habitam, aqueles que vivem, aqueles que estão, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Então há descanso para quem vive debaixo, né, da sombra do Onipotente, aqueles que vivem debaixo, aqueles que habitam, né, vivem uma vida
quando fala de habitar, não está falando de algo que passa, algo passageiro, está falando de uma estabilidade. Quem vive debaixo, né, nesse esconderijo do Senhor, ele vive uma vida de descanso, né? Aí vai dizer, a sombra do Onipotente descansará. Né, haverá descanso para quem vive, para quem habita, né, no esconderijo do Altíssimo. E vai continuar dizendo, direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Para quem vive, né, debaixo, né, do esconderijo, para quem vive, para quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem a plena certeza que ele pode declarar ao Senhor essas palavras. Ele pode declarar que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua fortaleza e que confia no Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que confiam no Senhor não se abala, mas permanece. É como um monte de Sião que não se abala. Porque quem vive, né, confiante em Deus, ele não se abala em meio aos seus problemas. Ele pode dizer com toda certeza ao Senhor que o Senhor é a sua fortaleza e nele ele confia, porque não é algo que é falado apenas de boca, é algo que é feito e vive na sua vida, essa confiança, né? Não há nenhum tipo de medo. Aí, continuação do versículo 3 que diz, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há um livramento, né? Há um guardião. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e também o livra. Então, há livramento para quem teme ao Senhor. Há livramento para quem vive debaixo dessa graça onipotente do Senhor. E ele continua dizendo, ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Quando fala, né, que a pessoa que ela vive debaixo das suas asas, haverá um refúgio, haverá uma segurança. Por quê? Porque a verdade que ela vive é um escudo. E é um escudo que bloqueia todo tipo de laço, de dardos. Né? Toda pessoa que ela vive dentro, né, da graça do Senhor, da obediência ao Senhor, ela vive debaixo das asas do Onipotente. E nessa asa do Onipotente, que já é uma potência, ele vive protegido com o escudo que bloqueia todo tipo de dardo, de mal. Né? A Bíblia vai mencionar que Jó, ele tinha sua casa cercada, né, pelos próprio Deus cercava sua casa com uma muralha invisível, Jó não via, mas Satanás, o seu inimigo, via esse bloqueio. E ele tentava, e ele mesmo disse ao Senhor, quando eu tento entrar, há uma cerca que bloqueia, que tampa, que protege Jó, e eu não consigo entrar. Então, por quê? Porque Jó, ele tinha uma vida de fidelidade ao Senhor. E todos esses que vivem uma vida de fidelidade, eles vivem, né, nessa proteção, debaixo das asas do esconderijo. Há uma proteção, a verdade que o santo de Deus e a santa mulher de Deus vive é uma verdade que traz um total bloqueio, aonde o adversário não tem acesso. Amém? E no 5 vai dizer, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Porque não haverá. Aqui está dizendo que a pessoa que vive debaixo de uma proteção dessa, de uma verdade dessa, de um cuidado desse, ele não tem espanto, ele não tem desespero, ele não tem ansiedade, ele não fica preocupado, nem de dia, nem de noite, com nenhum tipo de problema, nenhum tipo de seta, nenhum tipo de dardo, porque ele vive uma vida debaixo dos cuidados do Senhor. Né? E no 6 vai dizer assim, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. Mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aqui nesta oração há uma profecia, né, que já está sendo bem dita. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. Mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É uma afirmação que o mal, ele pode até aparentar ou aparecer no seu caminho, mas ele não vai ter nenhum êxito. Por quê? Porque vai cair o mal na sua direita, na sua esquerda, algo pode desabar ao seu redor, como aconteceu com Raabe, tudo pode desabar, mas você vai permanecer firme, como um monte de Sião, você vai permanecer de pé, você não vai cair, como a casa de Raabe não caiu. Por quê? Porque a gente entende que quem anda debaixo da proteção de Deus, a proteção ela não está por causa do solo que você pisa. O cuidado
cuidado não está porque você tem um monte de segurança. A proteção não está porque você tem condições de andar de carro blindado. A verdade é que essa proteção ela não vem de baixo, ela não vem de coisas materiais. Essa proteção ela vem do céu, ela vem do alto, ela vem de Deus. E quando essa proteção vem de Deus, aquilo que poderia ser para te matar, pelo contrário, vai ser algo que vai te favorecer. Porque a palavra do Senhor fala que até o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É bem verdade que a palavra do Senhor fala que o rei, quando ele vê que os meninos não se dobram, ele manda eles entrar dentro da fornalha e aquece 7 vezes mais. Eles entram confiantes no Senhor, sabendo que o Deus que eles serviam era o Deus que dava vida e tirava vida. E eles sabiam que eles estavam debaixo de uma proteção, de uma obediência, de uma fidelidade. Então o Senhor mostrou para todos aqueles que estavam se prostrando diante de Baal, diante de um Deus estranho, que o Deus deles era um verdadeiro Deus. Então a proteção, mesmo em meia fornalha, a cova de leões, há uma proteção de Deus. Porque a proteção de Deus não é algo que você carrega como um amuleto. É algo que você tem dentro de você. Não é visível, é invisível. Mas a proteção divina está baseada na sua obediência, na sua fidelidade, no seu temor que você tem ao Senhor. Né? E nos 8 vai dizer assim: somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por que o 8 está dizendo isso? Porque os ímpios, a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E todos aqueles que pecam contra o Senhor, eles acabam morrendo, eles acabam sendo salariados ao seu mal. Então aqui está dizendo que você que anda na justiça do Senhor, aqueles que andam com corrupção, aqueles que andam se vendendo, aqueles que andam contra a lei do Senhor, é visível que você verá aos seus olhos as suas recompensas. Deus está mostrando que ele vai fazer justiça e o justo vai ver de pé a queda dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios, eles fazem mal, aparentemente hoje está tudo bem, mas o amanhã, como pertence a Deus, amanhã as coisas, cada um terá, segundo as suas obras, aquilo que plantou. Então, ele está dizendo, com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? O ímpio, ele faz algo que é impiamente mal diante dos olhos do Senhor, mas também tem recompensa. Não é uma boa recompensa, mas uma má recompensa, segundo o seu mal, né? E no versículo 10 vai dizer, o 9 vai dizer assim: porque o Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Quando está falando de refúgio, está falando de ser guardado, né? Refugiado no Senhor. És o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, está mostrando ele, falando a Deus, que ele sabe que haverá um refúgio, que haverá um livramento, mas a habitação do Senhor não está na terra. A habitação do Senhor está no alto refúgio. A habitação do Senhor está nas alturas. E ele sabe que a proteção dele não está vindo de algo de baixo, mas está vindo de algo que é de cima, que é de Deus. Né? Aí ele diz: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Né? Porque os seus anjos darão ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Nenhum mal chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darão ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Está mostrando que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ela está guardada em Deus. Tudo que nos pertence, pertence a Deus. E se pertence a Deus, vai haver livramento, vai haver proteção, vai haver bondade, misericórdia do Senhor. Porque o anjo do Senhor, eles acampam. Quando fala de acampamento, está dizendo, ele vai estar aonde você estiver. Aonde pisar a planta dos seus pés, o anjo do Senhor, ele vai estar contigo. Desde o momento que você esteja com Deus. Desde o momento que você andar com Deus, Deus vai enviar os anjos, que ele vai livrar, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Né? E no versículo 12 vai dizer: eles te sustentarão com suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Tá? Além dessa proteção, desse acampamento, ele não só fica junto de você, ele também te ajuda, ele pega pelas suas mãos quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado, desacreditado, desesperançoso. A proteção do Senhor, ela vai além, né? Os anjos do Senhor não ficam somente para te guardar
do mal que está vindo sobre você, mas também para te fortalecer quando você se sentir fraco. Porque a palavra do Senhor vai dizer que um justo ele pode cair 7 vezes, mas de nenhuma maneira ele vai ficar prostrado. Por quê? Porque os anjos do Senhor, ele também serve para lhe sustentar, ele serve para lhe guardar, ele serve até mesmo para te trazer uma proteção de você mesmo. A Bíblia vai mencionar que quando Deus dá ordem para os anjos destruir a cidade, né, de Sodoma e Gomorra, Ló, juntamente com a sua família, estavam meio estagnados, sem saber o que fazer, desnorteado, sem direção. A Bíblia vai mencionar que a fraqueza dele estava limitando o poder de Deus de descer com fogo sobre aquele lugar. Então o que os anjos fazem? Os anjos pegam pelas mãos, tanto de Ló quanto das suas filhas, sua esposa, e levam eles para fora da cidade. Então os anjos do Senhor, ele vem também para pegar nas suas mãos quando você não tiver força, quando você tiver caído, fraco, né, sem direcionamento. Os anjos do Senhor também servem para isso. Ele te protege até mesmo de você mesmo. Então essa é a missão dos anjos do Senhor. Ele te guarda, ele te sustenta para que você não tropece com seus pés em nenhum tipo de pedra. A palavra do Senhor vai dizer que o diabo, ele sabendo bem desse texto, ele vai tentar Jesus no deserto com essa palavra. Ele vai dizer, né, lança-te daqui abaixo, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito. Deus, que você diz que é seu pai, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, né? Então você não vai ter nenhum tipo de problema ao que se lançar aqui abaixo, porque você não vai tropeçar com seus pés em pedra. Jesus, ele vai dar uma resposta para ele, mostrar para ele que a vida com Deus é com Deus, não é com o diabo, não é com as afrontas, não é com as palavras, não é tentar ostentar o poderio que você tem. Ele vai dizer, não tentará o Senhor teu Deus. Quem está dando a ordem para me lançar não é Deus. Quem está querendo me provar numa prova que não vem de Deus é você. Então eu não vou tentar Deus, porque eu não vivo segundo a vontade minha e nem a sua, mas eu vivo segundo a vontade de Deus. Então ele diz, não tentará o Senhor teu Deus. Ele entende que Satanás está querendo que ele prova algo que não é necessário provar, porque até o diabo sabia quem Deus era. O diabo sabe quem Deus é, quem é o Filho de Deus, ele sabe de tudo. Mas o diabo, mesmo sabendo, ele tenta colocar uma dúvida em quem? Em você. Para você mesmo desacreditar quem você é. Ele tentou trazer isso na consciência de Jesus. Será que você mesmo, quem você diz que é? Será que você é filho de Deus mesmo? Essa foi a visão de Satanás, colocar dúvida. E a dúvida atrapalha o agir de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então a gente não anda por dúvida, nem por achar, nem por talvez. A gente anda na plena certeza que Deus é mais do que a gente pode imaginar. Amém? E aí no 13 vai dizer assim, ó, pisará o leão os teus ápices, calcarás os pés dos filhos da serpente, né? Porque tão encarecidamente me amou. Olha que forte. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha que forte. A palavra do Senhor está dizendo que você pode pisar, né? Pisarás o leão e áspide, calcarás os pés do filho do leão a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, né? A Bíblia vai mencionar que Jesus, amado, ele morre na cruz, e quando ele morre na cruz, tudo foi consumado ali, né? O versículo 13, né, tá mostrando que o Senhor, ele venceu na cruz, né, as potestades malignas, a serpente, tudo foi consumado ali, e pela fé nós somos salvos, né? E outra coisa, porque tão encarecidamente me amou, ele nos amou primeiro, nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro. Haverá um retiro para a vida de quem ama Deus. Para aqueles que vivem debaixo da vontade do Senhor, haverá um alto retiro. Esse retiro, amado, é algo particularmente que eu imagino, que Deus já falaste comigo a respeito disso. Esse alto retiro vai ser quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Haverá um alto retiro. E esse alto retiro, ele pode se sinalizar de várias maneiras. Primeiro, porque será alto verdadeiramente. Vai ser um alto retiro no sentido que quem está na terra sairá do chão e subirá às alturas. Alto retiro também porque será algo permanente.
não voltaremos mais, seremos transformados num corpo incorruptível, viveremos uma vida nova, né? Será um alto retiro, amado, porque será algo glorioso, vai ser algo poderoso, aonde todos os povos, todas as línguas, em todas as eras estarão juntos nesse alto retiro, né, irmãos? Que ele vai nos colocar, né? E ele vai dizer mais. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei abundância de dia e mostrarei a minha salvação. Olha como é que termina essa oração. Deus está dizendo que vai haver uma proteção, vai haver um alto retiro, porque vai haver um invocamento. Ele me invocará e eu lhe responderei. Vai ser algo do imediato. Invocaremos ao Senhor e seremos respondidos. Não apenas com palavras, mas seremos respondidos com todas as suas ações. Que ele vai dizer assim, estarei com ele na angústia. O Senhor vai estar presente conosco. Livrá-lo-ei e glorificarei. Haverá uma glorificação. Essa glorificação nada mais é do que essa, aonde o Senhor ele nos transformará de um corpo corrupto para um corpo incorruptível, né? E ele vai dizer, livrar-o-ei e glorificarei. Quem será glorificado, amado? Será glorificado aqueles que glorificaram o Senhor no seu viver. Aqueles que foram fiéis ao Senhor até a morte. Aqueles que foram fiéis até o fim dos dias. Esses serão glorificados, né? Darei abundância de dia e me mostrarei a sua salvação. E assim, nós finalizamos essa oração. Haverá salvação, haverá livramento, haverá paz, alegria e gozo para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que andam nas veredas do Senhor, para aqueles que se escondem nas asas do Onipotente, aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Amado, o que eu aprendo com esta oração? Algo muito profundo, né? A gente sabe que Davi, quando ele vai relatar esse texto, a gente sabe que Davi era um homem rico, era um homem grande, era um homem sábio, era um homem ungido, escolhido por Deus para ser um grande rei, para ser um sacerdote, para ser, né, um juiz. Ele era um homem formidável, vamos dizer assim. Mas com tudo que ele recebe da parte de Deus, da parte dos homens, ele entende que a proteção dele não estava em meio aos seus soldados, não estava diante dos juízes, não estava diante daqueles conselheiros. Ele entende que a sua proteção era divina, vinha do alto, vinha de Deus. Por que Davi entendia isso? Porque Davi passava por situações que não havia conselheiro, não havia nenhum tipo de soldados, não havia nenhum tipo de ninguém, nem seu pai, às vezes presenciava as suas situações mais severas que ele enfrentou. Davi correu risco de vida, até mesmo quando ainda era um menino, para salvar as ovelhas do seu pai. Ele enfrentava leões, ursos, e ele não só enfrentava, mas ele colocava a sua vida a risco, ele matava aqueles animais ferozes para proteger a missão. Qual era a sua missão? Era proteger as ovelhas malhadas do seu pai. Então Davi já era um homem muito grande ainda quando era pequeno, mas foi escolhido pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor para ocupar um lugar de alguém que tinha se corrompido. E mesmo ele chegando lá no topo, ele entende que ele era um homem fraco, necessitado, que precisava de Deus. Caiu, fraquejou, mas entendia que sem o Espírito Santo, tudo que ele tinha, possuía, não valia de nada. Então ele entende que a sua proteção estava sempre em quem? Em Deus. Ele sabia que o livramento estava onde? Em Deus. Ele entendia que ele era um homem que era frágil, que era necessitado. E além de um homem, ele tinha tempo limitado na terra. Porque Davi, ele sabia que a importância da vida de um homem não era tudo que ele tinha, não era o tempo de vida longa que ele poderia obter, né? Tantas mulheres, não. Ele sabia que a sua vida valia muito mais do que a vida estável que ele tinha naquele reino. Ele sabia que a vida dele vai muito mais além. A vida dele estava alinhada a uma vida eterna. Então ele precisava estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E ele sabia que para viver na terra, ele precisava dessa proteção. Irmãos, essa palavra é uma palavra que muitos já têm
ímpios veneram esse texto, por quê? Porque sabe que é uma oração poderosa, é uma oração de livramento, é uma oração de fé, é uma oração que há uma proteção de Deus. Porque Davi, quando ele escreve esse texto, ele escreve não porque ele simplesmente leu em algum lugar, não. Ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo era algo que ele vivenciava dia após dia. Porque um homem grande como ele, quantos inimigos ele tinha? Quantas perseguições ele sofria até mesmo dentro da sua casa, quando o seu próprio irmão, o seu próprio filho se levantou contra a sua vida. Então Davi entendia que não é porque ele era inteligente, era rei, tinha soldados, que ele estava protegido, guardado, não. Ele sabia que a proteção dele estava em Deus. Mediante a sua obediência, a sua fidelidade, a sua humilhação, iria trazer essa tamanha proteção para a sua vida. Então, amados, muitos pegam esse texto, essa oração, e coloca na sua estante, coloca na sua casa, e coloca ali como algo que é como se fosse um amuleto espiritual, que vai haver uma proteção. Mas Davi, irmão, quando ele escreve esse texto, ele escreve com verdade, com sinceridade, porque era algo que ele vivenciava. Então, esse texto é um texto muito profundo, é uma oração profunda, porque ela é carregada de fé, de fidelidade e carregada de profecia e de algo que ainda vai nos acontecer. Esse auto-retiro, esse livramento, isso ainda há de acontecer, porque Davi, ao mesmo tempo que ele ora a Deus, ele declara o seu amor por Deus, a sua confiança em Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Davi está declarando o seu amor, a sua fé, a sua comunhão que ele tinha com Deus. Ao mesmo tempo, Davi está dizendo que nenhum mal vai te suceder. Nenhum mal vai bater na tua porta, nenhum mal vai chegar na tua tenda, porque os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Davi, ao mesmo tempo que ele está declarando a Deus, ele está declarando por meio de Deus que ele está guardado, que ele está protegido, porque a boca que ora a Deus é a mesma boca que Deus usa para profetizar, para acalmar, para acalentar uma alma que está abatida. Então a boca de Davi era a mesma boca que profetizava, que declarava o amor a Deus, e também que Deus usava para acalmar o seu coração, para trazer essa verdade, essa confiança que Davi entendia, que a sua proteção não estava por meio dos seus soldados, não estava num rei estabilizado, mas estava num Deus que guardou ele desde a sua meninice e estava levando ele até o fim da sua vida. Então entenda uma coisa, amados, que você fique com esta palavra, entenda, não é a quantidade de segurança que você acha que você tem, não é a vida que você acha que você leva direita, que vai te proteger, que vai te guardar, porque nesse mundo nós estamos cercados de serpentes, estamos cercados de escorpiões, estamos cercados de leões, de tubarões, de todo tipo de mal. Tem nesse mundo inveja, ganância, soberba, mentiras, maldades, falcatruas, tudo tem nesse mundo, mas quem é que te guardou e te guarda até hoje? Isso é Deus. Por mais que às vezes nem eu nem você reconheça isso, porque reconhecer isso é ser grato ao Senhor em oração, é ser grato ao Senhor em obediência, é ser devoto a Deus em confissão, em declaração, porque o amor a Deus, amados, está em tudo que está em nossa vida, está por meio das nossas ações, está por meio das nossas palavras. Então muitas das vezes fazemos uma parte e outras deixamos de lado, mas a verdade é que Deus, o que Deus gosta é de tudo. Deus gosta que a gente declara com nossos lábios, que a gente efetua com as nossas mãos, para provar que as palavras que saem de nós não é apenas palavras, mas o nosso corpo reage em meio a essa fé. Então, amados, que nós possamos entender que a nossa fé, ela está ligada a tudo, e o nosso temor ao Senhor vem do que a gente declara, vem daquilo que a gente vivencia. Então, amados, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que nós obedecemos ao Senhor, para que a proteção venha chegar à nossa casa, para que nenhum mal nos suceda. Viva uma vida debaixo de obediência, de fidelidade, mesmo quando você falhar, cair, porque isso é comum na vida que nós levamos no dia a dia como ser humano. Mas uma coisa, não se deixa se enganar. O Senhor ama aqueles que confessam e aqueles que deixam. Esses
alcança a misericórdia. Então que você possa ser alcançado pelo Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Entenda que sem Deus não dá para viver. E haverá salvação para a sua vida, para a sua casa, se você tiver guardado nesse esconderijo, se você estiver protegido debaixo das asas do Onipotente. E para estar convivendo e habitando debaixo dessa proteção, você precisa primeiro reconhecer que você precisa dessa proteção. Porque Davi, ao recitar esse texto, ele entendia aonde e da onde vinha essa proteção. Então que você entenda que essa proteção não vem de baixo, vem daquele que está acima, aquele que está no alto, numa alta habitação. Esse e é desse que vem a sua proteção. Amém? Fique com essa palavra. Você está no canal A Palavra da Vida. Se você gostou dessa palavra, me ajude, amados, que essa palavra venha chegar em outras vidas também. Compartilhando. Você que não é inscrito, se inscreva. Você também que puder me ajudar a crescer nesse canal, deixa aí o seu comentário, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilha essa palavra para que venha trazer vida em outra vida. Que Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém?